E ele dizia, ele vai se referir a isso, ele se referirá a isso, e conversávamos dos terremotos e das lavas vulcânicas, porque ele viu algo, ele estava vendo. Com certeza, ele viu alguma coisa, porque vai chegar um ponto onde também isso tudo, e veja os satélites, o irmão Branham colocou os satélites, o irmão Branham falou de sinal no céu e falou de satélite, e quem imaginaria? Agora vejam, você podia dizer humanamente, não, satélite é para sinais, mas veja como o irmão Branham põe aí. Um satélite desse tem dentro dele quilos e coisa de germes e cai em uma cidade, explode e aí infecta meio mundo ali. É tão rápido. Vê, ontem mesmo nós lemos que desce como um satélite desse comandado ali do país. Ele desce de onde está, o baixa, coloca ele até uma certa altitude, de forma que até que saia um avião para derrubá-lo, leva quanto tempo? Ou tu te rende ou te jogo isso em cima, porque os satélites estão ali em cima. É porque o mundo já tem as ameaças. A Terceira Guerra Mundial pode começar com algo assim. A bomba atômica não vai nos tocar, com certeza. Mas a bomba atômica, aí tem coisa que vai fazer com que a língua vai se desfazer na boca, como diz o Malaquias, estando vivos, mas isso não vai tocar em nós. Um satélite na qual um país da China ou Rússia o solte, e o irmão Branham fala aí, e diz, renda-te, e começa a cair essas coisas do céu. Começa a cair, e tudo isso como as grandes pedras, pedra de neve, o juízo que tem reservado, como diz Jó, que está na Escritura e que fala do granizo, da neve. Fala que a terra será apedrejada, esta prostituta vai ser apedrejada, a terra vai ser apedrejada. E tudo isso, pedra, tem diferentes pedras, pedra lisa, pedra rústica, mas tem pedras de neve, pedra de satélite, pedra de meteorito. Tudo isso, um bombardeio ontem, caiu um meteorito. Foi visto nitidamente em algum lugar por aí. Caiu o meteorito, que caiu ontem, e não tinham identificado. Por isso, na câmera dizia, eu fui em uma ocasião vê-lo, e ele dizia para mim, Benji, meteorito, ele usava essa palavra, meteorito, ele falava assim, meteorito. Ele tinha visto algo. E neste tempo, o que ele disse, nós já estamos vendo toda esta coisa. E todas essas coisas ficam como evidência e todas as demais que estão aí, para que quando aconteça, olha aí, porque as palavras estão sendo vivificada, como quando João dizia que daria o título de propriedade ao homem. Tem um extrato que nós vamos ler, talvez sexta-feira, que diz que dará o título de propriedade ao homem, e o irmão William diz, e é para que fique na igreja. Ou seja, como você vai pensar agora? Não, porque o irmão William disse que tinha o título. E onde está o irmão William agora? Com todo respeito. Ele se foi do nosso meio, terminou a sua obra, terminou o seu ministério, e você vai dizer que ele levou ou deixou guardado ali uma gaveta, falando com todo respeito. Colocou ali numa gaveta, vou colocar numa gaveta para que quando eu voltar eu vá lá e pegue. Não tem nem sentido, nem uma criança fala algo assim. Isso que estava em símbolo aí, visto no Apocalipse, como se torna uma realidade aqui na Terra, porque tudo o que foi tipo e figura no Novo e no Antigo Testamento, veja, o tipo e figura era o Cordeiro, e se tornou realidade em Jesus, veio a ser realidade em Jesus, e João vê aí um montão de símbolos. Antes dele estar lá, antes dele ter morrido, como ele foi transportado.
ao fim do tempo, os mensageiros já tinham vindo. João já tinha partido, porque no selo fala que João viu a João, ou seja, João tinha partido. Automaticamente, João partida, que era o tempo de transformação, porque ele estava ali e ainda não tinha pego o livro. Mas João teve uma grande revelação, porque em todo o tempo eles estavam esperando a restauração de Israel, mas foi porque ele se viu ali, sabia, e estava feliz, porque o seu nome estava ali no livro. E ele diz, eu estou seguro aqui, mas não tinha ninguém digno para pegar o livro. E agora vem alguém, pega o livro, mas tinha uma obra que estava sendo feita. Por isso o irmão William dizia, desde que o chamado foi feito, vê o lugar que estou procurando, que tem um lugar que eu estou procurando que o irmão William fala, que desde que foi feito o chamado para pegar o livro, eu tenho que confirmar bem para que eu não fale algo que não tenha, desde o momento que alguém faz o chamado para que pegue o livro, e ele coloca o irmão Branham. E então veja o tempo que tem, desde o momento em que esse que faz o chamado e até que se cumpre para ir pegá-lo. E por que não pegou? Porque faltava nós. Se ele pegasse o livro no tempo do irmão Branham, onde nós estaríamos? Não teria misericórdia para entrar pela única porta. Para poder entrar e obter esse corpo teofânico, tinha que ser através de Cristo. Então, nós tínhamos que estar obrigatoriamente na dispensação da graça, e todo mundo dizia, não, estamos na dispensação do reino. Estão desprezando a misericórdia de Deus para a sua vida, para dar a sua teofania, porque não a tínhamos. Como os 120 não tinha antes, nem Pedro, nem nenhum deles tinha essa revelação de conhecer o mistério de Cristo, de que ia morrer na cruz do Calvário. Por isso ele dizia, Senhor, que tal coisa não te aconteça. Aí Pedro disse isso. Por quê? Porque não tinha essa teofania que os ajudasse, lhes abrisse a escritura, o entendimento. Foi depois, então, que foi aberto a eles o entendimento, as escrituras. Houve esse sopro e tudo isso que já falamos do que significa. E então aí ele entendeu que ele tinha que morrer na cruz. Então, como você vai dizer que não estamos na dispensação da graça, estamos na do reino? Porque ele dizia que estávamos na do reino. No campo espiritual, tínhamos entrado a dispensação do reino, mas agora se cumpre no físico, na realidade, no que é real. O livro não podia ser pego, porque ele estava intercedendo pelos últimos, nada mais, nada menos que para nós, os da pedra angular, viu? Ele não podia pegar o livro e começasse em 74 essa obra, que era da recompensa, na etapa de Ruth, da vida de Ruth. E então veja como ele escreveu ali, que de 74 a 77 é a parte da recompensa, é a parte final, a parte que representa essa que estamos vivendo. Agora estamos vivendo isso na realidade. Já não está no trono de intercessão. Já pegou o livro, já o trouxe. Então, isso mesmo é o que ele cumpriu estando no seu corpo. Observe que se ele não voltasse e estava conosco, e então não teria esse cumprimento de que foi visto no Apocalipse, quando João chorava muito, não tinha ninguém digno. Tudo isso se cumpriu nesse tempinho que ele esteve, que se foi. E esteve nessa etapa de luta, venceu. Quando diz irmão William, se você venceu, nós também venceremos, vê? Porque já foi feito e já foi uma vitória para o mensageiro. Já houve uma vitória para o mensageiro. Isso representou, tipificou a vitória que nós vamos obter agora. Isso, então, você observa que aí já estava refletido, representando e cumprindo algo nesse campo espiritual. Agora nós vamos viver na nossa própria carne, ver o que é obter a vitória na nossa própria carne, e essa é a vitória dos vencedores. É aí que cumpre a promessa completa de que o que vencer, uma pessoa que vença, a pessoa que vence é uma pessoa viva. Não pode ser uma pessoa que tenha ido, vê? Sempre dizia, os mensageiros não foram os vencedores, mas sua etapa, e no cumprimento do vencer, venceram até onde chegaram. Mas quando se refere vencedor,
Essa palavra completa é vencer nesse corpo e vencer, obter o corpo glorificado. Isso é vencer. Vencer em suas etapas até onde Deus permitiu que chegassem. Venceram, trouxeram suas mensagens com os escolhidos dessa era, colheram, os selou, juntou, e assim, cada um venceu até onde Deus lhe permitiu, mas o vencer estando vivo para obter um corpo glorificado, isso é apenas o grupo da pedra angular, esse é o tempo. Vencemos no corpo teofânico. Ao crer no Senhor, vencemos identificando a mudança de dispensação, vencemos obtendo a fé do rapto e vencemos sendo adotados e venceremos quando os mortos ressuscitem e os vejamos ressuscitados. Vamos vencer com o corpo eterno e glorificado. Em 30 ou 40 dias também venceremos dimensões, porque iremos daqui. Isso é vencer. Aí será a vitória de toda a igreja, porque todos, se você observar, todos serão raptados. Aí todos teremos o mesmo, todos teremos o corpo glorificado. Mas essa ação de subir aí, toda a igreja do Senhor vai obter. Veja que no Velho Testamento eles a receberam, eles foram raptados, já teve um rapto. Mas observe que o nosso rapto vai ser agora, com todos os da era. E aí, quando chegarmos à ceia das bodas do Cordeiro, outra vitória mais, porque estando lá, isso não é para qualquer um. Mas pegar o título e fazer essa obra de reclamação, vindo à terra, isso tudo já está cumprido. Até o momento onde sejamos adotados e transformados, isso já está no passado, porque ele já pegou o livro, porque se ele dizia que já o tinha, ele dizia para mim, eu tenho o título. Isso quer dizer, se ele tem, não é para ficar com ele, porque Deus não terminaria a obra com ele. Tem que ter um outro instrumento aí, que Deus quis e Deus cumpriu fisicamente, estando nessa vida, nesse corpo. Isso que você vê em símbolo aí já se torna uma realidade aqui. E são as poucas vezes que Deus tem um entrelaçamento de um mensageiro a outro. E como não pode ter dois mensageiros e menos dispensacionais juntos, veja então como Deus o leva e não permite também que ele esteja neste novo auditório, nessa nova carpa, porque isso pertence a outro ministério. Deus sequer permitiu a ele, nesse corpo terreno, ir pregar aí. Porque nisso ele foi muito respeitoso e ele sabia até onde tinha que chegar. Mas o título ele não podia levar para trás. Ele diz no extrato que o título era para ficar. Eu creio que aí também aqui diz, quando Moisés trouxe as tábuas da lei, procura ver se ele levou de volta quando ele se foi. Ele deixou no meio do povo hebreu. E o título de propriedade é para deixar na igreja, porque é a igreja que precisa do título, precisa desse poder que Adão tinha para voltar novamente ao original. Sem esse título, não tem adoção, não tem transformação, não tem fé de rapto, ou seja, não tem e não estaria as promessas de Deus sendo realizadas e sendo cumpridas nesse tempo. Então, obrigatoriamente, hoje, o título de propriedade tem que estar. E disso não resta a menor dúvida, porque sem esse título, a restauração e todo o plano de Deus e tudo que falou pelos seus profetas e tudo que falou pelos homens de Deus se perderia, assim como se perderia se Cristo não morresse na cruz do Calvário. Ia perder todo o plano, o tipo e figura, o tipo de representações ficaria nulo, porque não viria algo para cumprir isso. E não cumpriria isso que estava sendo representado ali,
E sem o título de propriedade no meio da igreja, não pode ter transformação nem corpo eterno e glorificado. Tem que estar no meio da igreja, não pode estar fora da igreja. E é a primeira vez ali depois do tempo do Éden. É a primeira ocasião onde o título de propriedade retorna novamente no meio dos seres humanos. E lembrem que o título de propriedade é o plano de redenção, é o plano de Deus completo, onde estão escritos nomes, os nomes dos escolhidos, onde estão escritos o nome dos escolhidos, onde está a promessa, onde está a terra prometida, onde está tudo. Sem o título, a pessoa não pode obter nada. Aí é que se obtém tudo. Por isso, quando ele dizia, tem o título, aí estava confirmando que já não estava no trono de intercessão. O Senhor fazendo intercessão, senão que já estava fazendo essa parte de cumprir o Apocalipse 10 com o livro na mão para entregá-lo ao homem. E esse arcanjo fez o trabalho, um trabalho tão importante que ele realizou ali nesse momento, porque agora está realizando um trabalho, mas tem que lembrar que o trono já não é mais de misericórdia, é de juízo. Agora, onde está sendo acrescentada a oração dos santos? Porque foi dado mais incenso para acrescentar as orações a estas orações. Então, tem que olhar aonde, porque você não pode levar a oração a um trono de juízo. E tudo isso tem o seu cumprimento, como tudo que está representado ali é cumprido agora, cumpre agora aqui na Terra. Tudo o que foi os símbolos, os tipos, agora vem ser uma realidade. Agora somos essas pedras vivas do lugar santíssimo. Somos os que estamos sendo polidos pelo próprio Deus, porque Ele mesmo é que está realizando este trabalho, essa obra em nós. E sem Ele, sem o cumprimento do Apocalipse 10, que falava aí, que o irmão Branham também se colocava muitas vezes aí, se representava aí, mas observe que não cumpriu nele essa parte de tomar o livro, o título, porque se tivesse sido aí nessa etapa, já teria acontecido rápido. Tudo isso foi refletido nele, porque a Escritura tem múltiplos cumprimentos. Mas aí vem dizendo, o Benji disse que o irmão William era o único e o último e não tinha mais mensageiro, mas hoje eu digo a mesma coisa, claro que sim. Ninguém pode ocupar a posição desse poderoso arcanjo, ele é o único. E ele trouxe a mensagem, não tem outra mensagem, é assim mesmo que disse aí. E reitero, ele é o único que trouxe essa mensagem, ele não diz? Com essas palavrinhas que ele diz. Para mim foi um grande privilégio ter trazido essa mensagem de pedra angular, que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada. Ele já disse. Essa é a única e ficamos com isso. Mas tem uma coisinha, que a fé de rapto não foi escrita, não foi falada. Ou seja, na Bíblia não foi falado nada disso, é agora que está sendo dado a conhecer esse grande mistério da fé de rapto. E onde está? Na mensagem dele. O que foi proibido a João escrever, ele tinha reservado ali, bem reservadinho, para que agora esteja sendo dado a conhecer isso. Mas como tudo é tão simples, não, porque não pode ser assim, ele tem que vir resolver este tumulto, este problema que tem aqui, essa confusão. Confusão para fazer. Para nós não tem confusão nenhuma, para nós tem um avivamento. A confusão está com você. Você tem a confusão na sua forma, porque não tem olhos espirituais, tem olhos carnais. Tem uma visão humana, não tem a teofania, não tem percepção profética, e ao não ter percepção profética, não podem ver a obra do Pai Celestial. Vem
outro tipo de obra, e não sei que obra podem estar vendo e de qual Pai, porque o nosso Pai está nos mostrando as obras dele, as obras que ele disse que cumpriria, as quais ele está cumprindo e estaria cumprindo à medida que vamos desenvolvendo essa etapa, esse tempo de silêncio, porque essa é a parte bem importante, a etapa de silêncio. Aí se supõe que está todo mundo, mas não quer dizer que não se fale, não se pregue. Ou seja, que nós estamos falando em termos de revelações pessoais e interpretações do que ele quis dizer. Não, porque ele me disse tal coisa, não, ele me disse tal coisa. Mas tudo isso não é o que Deus disse que estaria cumprindo no fim do tempo. E a muitas pessoas ele falava para mantê-las ali pertinho, porque ele me dizia, Benji, tem que manter fulano e ciclano perto, porque eles podem fazer muito dano à obra. É duro dizer isso, mas eu ouvia assim muitas vezes. Outras vezes ele dizia, não. Ele dizia, toma cuidado com fulano. Às vezes ele até mencionava, ele dizia, porque ele diz que Benji é assim, assim, não se aproxime dele. Jovens, graças a Deus que ele falou isso, porque me manteve longe disso tudo e ele também cuidando, isso tudo ele usando para proteger a obra e também deixar que as pessoas se manifestassem. Porque quando você vê, isso tem a hora certa, para quando você vê que agora é que certas pessoas estão atuando, agindo, é porque isso já estava no coração desde antes. E se isso ele ia deixar e tudo se cumpriria nesse momento, como ele disse, senão seria um povo pecador e eterno, como teria sido Adão e Eva, se eles chegam a comer da árvore da vida, quando caíram, teriam sido uma raça caída, eterna, pecadora, raça eterna, mas caída e pecadora. E não creia que se tivesse continuado isso da forma que ia, e Deus tivesse adotado e transformado a todos nós, teria sido a mesma coisa. Teria sido uma raça, um grupo de pedra angular, de pecadores, com mais intenções, hipocrisia, ódio, tudo isso que está no coração, que agora você vê que saiu, que já não tem nem respeito à maneira de falar, como se expressa, isso tudo teria sido uma raça caída, como teria acontecido lá. Mas não aconteceu lá e não vai também acontecer aqui. E também não vai acontecer aqui, porque aqui está esse separador para não entrar nenhum pingo de pecado, nenhum pingo de hipocrisia. E a cada momento vai parando mais, vai se separando mais. Essa meia hora de silêncio é muito importante. Quando está em silêncio, é silêncio. Mas quando tem alvoroço e pessoas conversando, o diabo não fica quieto. Então, ele também começa a soltar o que tem. E acontece no silêncio. E quando está o reboliço, o barulho, aí você ouve várias vozes e não se identifica. O escolhido na meia hora, ele identifica a voz de Deus. Mas o escolhido aí também, então como tudo está quieto, aí também está identificando as obras do inimigo. Enquanto não estava na meia hora de silêncio, tinha um reboliço por todos os lados. Você entrava no lugar e você entra num lugar que tem alvoroço, barulho, você não consegue identificar a voz de um homem e a voz de uma mulher, a não ser que você preste atenção ali, ou a voz de uma criança, ou alguém que esteja amaldiçoando, alguém que está abençoando, tampouco você pode identificar, mas em um silêncio, onde se esteja apenas ouvindo a voz de Deus, mas que também, por outro lado, tem o movimento do diabo,
Como os escolhidos estão caladinhos, estão recebendo da parte de Deus, a direção de Deus, estão sendo alimentados. Eu não estou referindo que estão literalmente calados, estão caladinhos, vendo, então, com este silêncio, que inunda esse temor reverencial, que inundou a sexta dimensão, por causa da presença de Deus, houve esse silêncio na sétima e também na sexta. Esse silêncio, desse temor reverencial, que o irmão Brahma disse que aconteceu, que todos foram inundados por esse temor reverencial. Aí não teve um movimento. Aí você pode, sim, identificar o diabo, porque ele não conhece o que é um silêncio. Ele gosta de fazer bagunça, barulho, ele gosta de romper, ele gosta de desfazer, ele é um destruidor. Aí automaticamente você o identifica os que não são os escolhidos para a transformação em rapto. Tem virgens fátuas que são virgens e as amamos também, mas também tem incrédulos. Ou seja, aqui está aí tudo junto, mas está chegando o momento que já vai identificando tudo e todos até chegar a um ponto onde se cumpre o que o irmão Brahma disse, de nenhuma igreja. Espero que você veja o que eu vou fazer, mas antes de chegar, espere que você vai ver o que eu vou fazer. Mas antes de chegar a isso, quando o irmão Brahma disse, me dá uma igreja, mas antes de chegar a isso, tem um momento onde a pessoa tem que estar bem, de que não tenha ódio, nem rancor, nem nada disso. E nem estar falando mal do irmão, nem nada disso. Apenas o que Deus está fazendo. Porque a terceira etapa é para os três grupos e isso é apenas isso que pode estar identificando quem é escolhido, quem são fatos, quem são os incrédulos e quem são os 144 mil. Uma só voz. E vão dizer, não, esse aí está se achando que pode falar mal somente ele. Eu não estou dizendo que eu posso falar mal. É a palavra que identifica os grupos. E como foi dito que a terceira etapa é para esses grupos, portanto, através desse instrumento estará sendo falado automaticamente e automaticamente estará identificando esses grupos. Como o diabo não pode entrar no escolhido e causar dano à sua alma, como foi dito ali a Jó, Deus disse, pode tocar no seu corpo, mas na sua alma, não. Deixa a sua alma quietinha. Por isso que vieram lutas nesses corpos, na mente dos escolhidos, mas não pode tocar na alma, a nossa alma. E então aí a gente descansa nisso. Você está meio que trazendo pensamento, você está me dando esta dor por aqui nas costas, mas eu vou rir de ti, porque você não pode tocar a minha alma. E assim que segue crendo, sai de mim e sai. Porque o Filho de Deus, ao ter o conhecimento de que o título de propriedade está na terra, isso lhe dá direito a tudo, a tudo, a tudo, não apenas algumas coisas, mas a tudo, porque o que tem que fazer é se manter crendo. E essa parte onde já chega na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele viu pessoas entrando e saindo curadas, para esse tempo, o escolhido, o escolhido já vai ter tão dentro e tão consciente que certamente isso já estará acontecendo na sua vida e na sua família e vai ver isso como algo normal. Vai começar conosco. Isso vai ser publicamente. Você já vai ver que no meio do povo, da igreja, dos crentes, vai começar a acontecer coisas que já estão acontecendo. Não ache que não está acontecendo. Tem um povo que já está agarrado e com uma fé a um nível que não tinha há anos atrás. E muitos me disseram, irmão, você apenas escreveu para mim, minha filha já está curada. Irmão, você me disse somente creio, eu disse, Senhor, eu creio, e já foi curado. Não 2 ou 3, mas bastantes, muitos, um montão. Ou seja, que o povo já está chegando ao nível onde tudo isso para nós já vai ser algo normal. Veja o que Pedro disse. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Viu?
Então, tudo isso vai ser o mesmo que aconteceu no tempo dos apóstolos. Tempos apostólicos novamente no meio da igreja, onde o Espírito Santo estará trabalhando sem medidas, mas é aí que tem que ter cuidado, porque é onde irmão Branham disse que esses dias de Ananias e Safira vão se repetir, porque como é possível que uma pessoa, como os dois que viram e com certeza estiveram ali perto, porque não eram dos 120, deve ter sido os que se foram, os 380, que o irmão William diz. Depois da pregação, eles poderiam ter entrado ali. E como as pessoas que viram as maravilhas de Deus, o Espírito Santo operando, trabalhando através de Pedro, e vai mentir a ele, ou seja, que não estavam crendo, eram como crentes fatos, nécios. Não estavam vendo que era Deus que estava operando ali. A mesma coisa que aconteceu com Tomé. O tempo todo estava com Jesus. E veja, enquanto eu não veja, eu não vou crer. Vê? Viu? E assim vai acontecer agora. E já está acontecendo em muitos casos. Que enquanto não vejo o irmão William, não vão crer. Que isso é assim. E vão começar a atacar ou continuar, porque já estão atacando. Mas isso tudo é falado porque são tempos onde está cumprindo mesmo. É uma repetição do que aconteceu lá na primeira vinda. É a mesma coisa se repetindo na segunda vinda, no cumprimento da segunda vinda. Tem outro extrato onde ele diz, creio que foi em 2005 ou 2015, que ele disse: a segunda vinda do Senhor ainda não se realizou. Eu não sei se vocês já viram. Eu vou ler nesses dias o extrato. E então, espera aí. O Apocalipse 10 ainda não se cumpriu, ele disse ali. Ou seja, ele ia nos dando... Parece que a gente tinha esse véu colocado e não podia ver tudo o que esse homem trouxe na sua mensagem, que era tudo, o conteúdo de tudo que nós precisamos agora para compreender e entender o que Deus está fazendo. Trouxe a mensagem desse tempo e agora você vê a mensagem agora e vê, entende todo o panorama. E como o irmão Branham dizia, porque todos puxavam para o seu lado. O irmão Branham chegou até o Cairo. Ele queria cumprir. Qual mensageiro não vai puxar para o seu lado? E assim você vê que o irmão William também queria. Mas isso já era algo que Deus tinha pré-ordenado desde antes da fundação do mundo. Ninguém imaginava que esse rapazinho, como falamos no começo, que estava ali no meio das ovelhas, e com gado, e com galinha, e com certeza tinha muitas coisas ali. Nesse tempo andava, era com uma sacola ali, cheia de pedra e esterco, todo sujo. Na casa estavam todos bem vestidinhos e todos bem engomadinhos. Imagina, o profeta não vinha aqui ungir um dos meus filhos, todos têm que estar. E aí, bem arrumadinhos, e aí com certeza na mesa estava tudo bonito. Chama esse jovem. E não pense lá que ele foi ali lavar a mão e tirar um pouco, sacudir um pouco do esterco. Não, ele entrou desse mesmo jeito e com certeza deixou uma boa marca de cheiro e marca por onde ele passava, até ele chegar no lugar de sentar. E com certeza, o mais feio e o menos indicado, mas o mais indicado para esse panorama que estava ali era Davi, um homem totalmente fora do quadro. Não parecia que ele estava igual com o quadro ali, mas era o que Deus tinha predestinado. Mesmo que alguns não gostassem, quem vai dizer a Deus? Quem vai dizer ao oleiro que faça um vaso de certa forma, se é ele que faz? Ele é que forma, ele constrói da maneira que ele deseja. Imagina, tanto assim que ele está construindo e terminando essa construção dessas pedras vivas, nos fazendo como ele. E isso é algo que não aconteceu em nenhum tempo. E essa é a preparação que estamos tendo agora. Esses últimos retoques
do corpo eterno e glorificado que Ele vai nos dar, esse último retoque que Ele está fazendo nesse corpo para nos mudar, nos transformar no abrir e fechar de olhos. Ou seja, que tudo é um programa que Deus já tem, tanto com o instrumento que Ele está usando, como também com o seu grupo. Não vai ter nenhum a mais, nenhum a menos. Os escolhidos que já estão selecionados para a transformação, com esses são os que Deus vai levar quando ressuscitar os mortos. Ele vai levá-los para a ceia das bodas do Cordeiro. Não vai ter um penetra ali. Os penetras já está sendo tirado desde agora. Os penetras que entraram sem ser chamado. Em tua mensagem onde ele diz, nós já falamos, ele tinha dito que os que entraram pela janela, depois é o porteiro que vai tirar pela porta. Vai tirar por aquele que não tinha, por aquele que eles não queriam entrar. E quando forem saindo, vão olhar aquele pelo qual não queriam entrar e vão estar saindo por ali, passando pelo qual ele não queria entrar. E então nós não podemos estranhar que você veja grupo de pessoas se independendo, se tornando independente. Tudo isso já foi falado. Isso já foi profetizado. Agora estamos vivendo em nossa própria carne. Vê? Tudo que foi tipo e figura, tudo que foi falado antes do que iria acontecer, agora nós estamos vivendo em nossa própria carne. E nos dói tudo isso, mas chega um momento em que a gente já fala, espera aí, quando Jesus foi adotado, ele apontou os canhões para Jerusalém. Para ele não importou o que aconteceu no caminho. Quando ele ia descendo e atravessou aqueles que não puderam expulsar o demônio, ele foi e expulsou o demônio. Ou seja, que não teve atrapalho incômodo para ele depois de ter essa preparação e essa adoção ali no Monte da Transfiguração. Como tampouco vai ser tropeço para nós, atrapalho para esse tempo. Nem é e nem vai ser. Vamos continuar retos, aconteça o que acontecer no caminho, que tenham denominações e grupos que estejam tentando cumprir a adoção e transformação da sua forma, porque tirar esse espírito imundo dessa pessoa representa muitas coisas. E tratando de fazer grupos e seitas, por um lado, mesmo que eles digam que não, mas é assim, estão formando grupos. E eram discípulos. Esses não vão nos atrapalhar para continuar. A gente os ajuda a ver, Jesus ajudou eles ali, a gente ajuda eles, até onde a gente possa ajudá-los. Porque são virgens fátuas, e são virgens. Vai chegar um momento em que elas vão perceber e vão ficar. E é melhor que se coloquem braço a braço com os escolhidos, do que se por contra, e então os seus nomes sejam apagados. Não vão chegar a obter essa plenitude de adoção, ou seja, são eles que mais têm que se cuidar, porque seus nomes podem ser riscados. Um escolhido tem que se cuidar, porque então, senão Deus irá açoitá-lo. Porque esse é um tempo que tem que estar focado nas promessas e focado no alvo, que é a nossa adoção. E ouvindo uma só voz, porque ali alguém interrompeu a Pedro quando estava falando. Enquanto ele ainda falava, uma voz, desde aquela luz, falou: "Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo morar. A ele ouvi." Ou seja, era uma só voz que tem que ouvir. Não são diferentes vozes. E não é porque aquele tem uma ideia, aquele tem outra. Não, eu penso porque o irmão William tinha dito isso, tinha dito aquilo. O que Deus está fazendo agora é o que Deus está fazendo agora e dizendo agora. Isso é o que o escolhido de Deus tem que ouvir. E essas pessoas devem também se manter ouvindo uma voz. Se não ouvir essa voz, as outras vozes não os irá levar à adoção. Porque não tem nada mais e nada menos que os ministérios de Moisés e de Elias. Sem esses ministérios,
nem um grupo denominacional de fora e nem de dentro será adotado. Tem que estar na era de pedra angular e dispensação do reino para que aconteça a adoção, para que aconteça no lugar onde esses ministérios estão. E essa é a bênção tão grande para nós, que temos identificado, temos visto a Deus trabalhar nesse tempo final, conforme ele já tinha dito. Para nós não é estranho o que está acontecendo. Para nós é a realidade do que já nos foi dito que estaria acontecendo. E aí a gente se alegra e a gente diz no meio de tantas pessoas que eu tenha sido predestinado por Ti, Senhor, para Te ver trabalhar. Isso não tem palavra para agradecermos a Deus, porque fomos escolhidos para isso, para ver, e que você veja que outros não podem ver. Pense só um momentinho. Eu posso ver a Deus e identificar aí, trabalhando. E poderão zombar e rir de nós. E poderão dizer que somos fanáticos, poderão dizer que somos isso e aquilo, mas é melhor que me chamem de fanático, de louco. E que Deus, e que o Senhor me mantenha ouvindo a sua voz, trabalhando nesse tempo, o qual está me dando a fé de rápido. A que me chame de um erudito ou uma pessoa culta, ou alguém que apenas ouve e recebe a mensagem do irmão William, tal como foi trazido, e apenas isso. Não pode ficar apenas com isso, somente com isso. O próximo passo era ouvir os trovões, que em muitas ocasiões ele disse que estaria ouvindo na carpa, mas não é essa forma e não pode ser assim. E quem disse para você que não era assim? Ninguém pode dizer a Deus como Ele cumpriu as coisas, e Ele está cumprindo de uma forma em que todos já passaram por alto. Não imaginava-se que seria assim. Até mesmo não creio que desde o início, desde o primeiro dia que ele se foi, eu não sabia tudo. Deus foi me mostrando, e tudo que ele tinha me falado. Então, eu ia entendendo porque ele me falava certas coisas nesses últimos meses. E depois, quando ele me dizia, te identificas, e com isso, depois eu percebi claro, mas no momento você poderia ter ouvido ele muitas vezes e focaria tudo para ele. O mesmo que aconteceu com ele no tempo de 70 e pouco, porque ele focava tudo para o irmão Branham. Era a mesma coisa. Ele focou tudo para o irmão Branham, e quando ele percebeu que ainda faltava um grupo, uma etapa, outra etapa, aí então vê que a mensagem mudou. Os canhões mudaram. Então ele veio trazer todo o conteúdo dessa mensagem, trazer essas boas novas que no final, ao ele se identificar. Por isso ele dizia, não sabemos quem era esse anjo. Uns dizem que era Gabriel e ele deixava quieto. E Deus foi mostrando a ele até que no fim, e com certeza muito antes, ali na Argentina, em dezembro de 2016, ali sim ele se identificou completamente como esse arcanjo. E automaticamente ele sabia que o cumprimento dos trovões, da carpa, da visão da carpa e tudo isso não seria com ele. Vê, assim são os mensageiros. Deus vai lhes dando, à medida que Deus vai lhes abrindo o entendimento. E Deus vai abrindo todo o quadro para ele ir falando. Deus não dá tudo de uma vez. E assim aconteceu nesse tempo. Deus foi nos mostrando e tem ido nos preparando e está nos preparando de uma forma como foi quando estavam comendo o cordeiro ali na noite, depressa, mas conscientes do que estavam fazendo, conscientes do que estavam comendo e o porquê estavam comendo isso. Era porque a morte ia vir, ia passar e antes do amanhecer tinham que comer tudo isso. Todos conscientes que o sangue estava na porta, que o batente da porta tinha sangue, que o sangue estava aplicado ali no batente da porta. Tinha que ser no meio da família.
para que esse primogênito que estava ali fosse protegido. E veja que no meio da família de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é que os primogênitos de Deus estão comendo esse maná com pressa, rápido, para que assim a morte da grande tribulação não nos toque, para que assim a igreja seja protegida quando vier a grande tribulação. Para nós já não vai ser um problema, senão que Deus já está nos dando a solução agora. A chave, Deus já está nos dando a solução, a chave, e a pregação do ensinamento sobre Carpa. Tudo que está aí, que está falando da maneira que está falando, isso vai nos preparar para todos esses ventos fortes que estão vindo, que são os juízos divinos, que em breve vão cair. E nós conhecemos isso porque estamos em silêncio, ouvindo essa luz. Os demais que façam barulho e ruído, esse alvoroço, esse motim que acontece aí quando acende a luz, as baratas, os grilos e os escolhidos quando acende a luz de uma nova era, de uma nova dispensação, se mantém apenas olhando o sol de justiça, que é o que nos amadurece. E cada vez vai o sol lhes atingindo mais e mais, e cada dia vai sendo mais amadurecido, e não ficamos com medo. Porque não está acontecendo conosco e nem vai acontecer como o que aconteceu com os filhos de Arão, que entraram ali com fogo estranho. Esses que estão com interpretações privadas e interpretação daquilo que Deus tem que cumprir nesse tempo, a eles pode acontecer como o que aconteceu com os filhos de Arão, que entraram no lugar santíssimo com fogo estranho. E como agora nós estamos abertamente entrando, todo povo, todo grupo está dentro do lugar santíssimo, aí não pode qualquer pessoa estar ministrando com fogo estranho. Quando ele dizia, eu sou o único que posso ministrar aí, ele, como esse poderoso arcanjo, é o único que está ministrando aí, levando essas orações e com este incensário, o trabalho desse anjo. Levando essas orações e com este incensário, o trabalho desse anjo. Não pode ter outro ministrando dessa forma. Isso que está no céu, na terra, representa um instrumento ministrando no lugar santíssimo, no templo espiritual do Senhor. Mas agora não é um trono de misericórdia, é um trono de juízo. E como é o único que vai ministrar, e está ministrando, a quem ele se refere? Ele refere a ele no templo espiritual de Deus, mas tem que procurar na terra, no lugar santíssimo, que ele disse que é o único que pode ministrar. É claro que ele é o único. Mas agora vamos ver o que Deus está fazendo na terra. E se nós estamos dentro do lugar santíssimo e estamos dentro de uma nova dispensação, Deus tem que estar fazendo algo na terra e alguém tem que estar ministrando. Digo, alguém tem que estar ministrando porque ele tem que ter o véu de carne, não pode ser de outra forma. E como tem que ser um véu de carne, aí é onde vem o tropeço. Mas os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, isso é de alegria, de regozijo, porque vem o cumprimento do que Deus prometeu e automaticamente, quando vem as promessas vê o véu e diz, bendito Deus, é um dos meus, se é um como eu, criou-se conosco, foi criado aqui conosco. Como tu escondeste isso tão grande e deu a mim? Ou seja, que para os escolhidos, isso é uma segurança, porque Deus teve complacência nesta pessoa e se agradou dessa pessoa, então vai se agradar de todos os demais. E se está fazendo com um, vai fazer com todos. Todos seremos a imagem e semelhança.
do Senhor Jesus Cristo, do primogênito. Se o primeiro filho Deus deu adoção e deu esse corpo glorificado, aos demais também. Ou seja, que todos vamos obter muito em breve é estar em silêncio, ouvindo essa voz, e aí em silêncio é que a pessoa consegue ver todo o panorama. E Deus está fazendo a obra no coração, na alma da pessoa, e podemos identificar, ver a obra de Deus no nosso tempo, vê-la sendo cumprida. E bem-aventurados os que creram, os que não viram e creram. Ou seja, não viram sinais e maravilhas, mas têm estado vendo as maravilhas que Deus está fazendo em nosso meio. Isso é maior, esses milagres são maiores que milagres físicos. E isso é simples, mas essa obra Ele está fazendo em nós é algo grandioso, essa obra que Ele está fazendo em nós. É algo tão grande que não tem forma para você explicar o que Deus está fazendo em você e em mim. Porque agora nos vemos e agora dizemos que somos a presença de Deus e é a presença de Deus em nós. Vê você e diz, eu vejo a Deus. Vê, antes você seguia e via faltas e coisas, mesmo que as confessava, mas voltava a cometer e cometê-las. A gente tinha até medo de se aproximar de Deus, mas agora com segurança vamos à sua presença através do caminho. E o caminho que já sabemos, e mesmo que ainda estamos nessa terra, Ele vai nos ajudando dia a dia, porque ainda estamos nesse processo. Com a evidência de que não aconteceu a transformação, uma evidência que não aconteceu a transformação é que ainda falhamos, mas reconhecer a forma para nós nos mantermos bem diante de Deus, isso é uma das coisas-chave e uma segurança que Deus dá para nós de que estamos sendo bem instruídos e preparados para isso. Aquele que diz, Ele não está no trono de intercessão, e eu não creio nisso que está acontecendo, então onde vai procurar misericórdia? Automaticamente tem que perceber que está perdido. Tem que entrar por essa porta. Se não entrar por essa porta, não pode obter a misericórdia de Deus pela última vez. Por isso agora, o escolhido pode dizer, Senhor, eu te vejo em mim. Eu te vejo refletido em mim também. E te vejo através da palavra e vejo a mim também. Ele nos vê como Ele e nós vejamos Ele como nós. Por isso vai chegar o momento em que Ele vai dizer, se parecem tanto comigo que eu vou transformá-los. E esse momento está chegando. E vai chegar o momento que vai chegar, não é para outro povo e nem é para outro grupo, é para esse grupo, é para nós. Ou seja, que permaneçam agarrados à palavra. Não se desanimem por nada e nem por ninguém. E lembrem que isso é individual. E esta luta é individual. Ajudamos os que podemos ajudar em algumas coisas, mas que nada faça tu tropeçar com a palavra, com o verbo, porque não tem outra esperança para os escolhidos de Deus e para a humanidade. Se não for a segunda vinda do Senhor, esta é a única esperança que tem, que existe para o mundo. E nós estamos tocando nela, estamos vivendo, porque o título de propriedade está no nosso meio. E o título de propriedade já está em nosso meio, e ao ele estar em nosso meio, vamos seguros, caminhamos seguros. Assim que começamos com um grupinho pequeno, e agora o grupo continua crescendo, porque os outros foram chegando. Começamos com um grupo pequeno e o grupo foi crescendo. Veja, assim acontecia com os discípulos. Porque quando ele dizia, quando ele despedia a multidão, depois, uma vez dessa, quando se foram, os discípulos diziam, bom, agora, Senhor,
explica-nos a parábola, essa que estavas falando. São coisas que se fala assim. E também em algumas atividades que não é para todo mundo. E se você observar, os que não vão obter a fé de rapto, nem sequer escutam. Já estão de tal forma que nem escutam. Apenas alguns que dizem assim, escuta em tal lugar porque ele está falando tal coisa. É porque como ele está se identificando com isso, então gosta de procurar aquela partezinha que fala dele ou fala de coisas que está identificando o que ele está fazendo, então ele procura essa partezinha. Mas obter o conhecimento de tudo que Deus está fazendo e que está sendo falado, isso é o que produz a fé do rapto, isso não. Por isso, essa pessoa não vai pegar um áudio de 2 horas e não vão ouvir um áudio de meia hora também, não é para eles. É para o escolhido, é para o que vai ser adotado e transformado e raptado. Para esses sim, que se interessam de conhecer os mistérios de Deus, conhecer o programa de Deus, conhecer a obra de Deus, este sim é que está interessado. Os outros vão procurar 20.000 desculpas para dizer que isso não é assim e para justificar o porquê não está vindo. E isso é o maior pecado que uma pessoa pode ter, não vir no culto dia de domingo. Um dos pecados, não vir no culto dia de domingo. Faltar um domingo, o irmão Branham disse que é pecado. A não ser que seja por uma situação de doença, como ele mesmo dizia. Se você tem uma doença, fique em casa, para não infectar os outros, ou alguma situação. Mas o domingo é para adorar a Deus e honrar a ressurreição do Senhor. Ou seja, todas essas coisas que fazem para justificar, porque não estão de acordo, e por outro lado, estão também falhando com o Senhor. Então veja que esta partezinha ele busca e fala, observa áudio tal e fala tal, e que ele fala tal coisa. Isso está aplicando a mim, ele está falando para mim. Ele parece criança jogando pedra no outro, mas nós, isso não interessa para nós. A nós nos interessa o que ele fala para os 4 grupos, 4 porque inclui os 144.000. Ou seja, fala essas coisas porque são a realidade. E cada um vai se identificando, mas nessas conversas, sim, muitas vezes falam coisinhas que às vezes eu vou e analiso e procuro. E depois, numa sexta-feira, falamos, ou no domingo, falamos por diferentes ângulos ou com mais ângulos para ver, porque é Deus que vai nos mostrando e vai nos guiando, para que saibamos por onde Ele vai no seu programa e vamos sendo preparados para a adoção. O importante é ouvir. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. É tão simples. Se fossem um pouco mais obedientes nisso, não teria tantos problemas. Mas os obedientes são apenas os escolhidos. Esses sim são obedientes. Esses são soldados de guerra, alinhados. São pessoas que estão neste batalhão se preparando para essa escritura do Apocalipse 17, Apocalipse 19 e todas estas batalhas. Este grande exército, Deus tem que estar preparado antes, ele tem que estar preparado. Assim que o exército de Deus continua se preparando com a palavra, com a mensagem, com o ensinamento de pedra angular e dessa dispensação do reino para que em breve a meta da nossa adoção e assim cumprir tudo o que Deus tem para cumprir por meio de nós, através de nós no meio da raça humana. Nesses 30 ou 40 dias e depois ir à ceia das bodas do Cordeiro. É uma promessa para nós, é uma promessa para você e para mim. Não se desanime por nada na vida, pelo contrário, que isso lhe dê força, lhe dê mais ânimo. Por isso Josué dizia, esforça-te, seja valente, é porque viria tempos duros, difíceis, seja valente, te esforça, seja valente, não temas nem desmaie, porque eu estarei contigo, e se Ele estará conosco, e então tudo vai cooperar para o bem. Deus lhes abençoe e lhes guarde. O título de propriedade no meio da raça humana. Começamos falando disso. O título de propriedade no meio da raça humana.
Hoje é 16 de fevereiro deste ano de 2023. Bem, Deus lhes abençoe e Deus lhes guarde.